Eu consegui e você consegue. No podcast de hoje, vamos conversar com Roberto Bosch, coach de vida e especialista em desenvolvimento humano. Olá, Betinho, seja muito bem-vindo. Me sinto privilegiado em ter a oportunidade de conversar com você hoje. Gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, para eles tomarem ciência de quem estamos falando aqui hoje. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Você falou que é um prazer para você, mas é para mim também estar aqui contigo. E minha história é muito ligada ao esporte, né, Renato? Eu comecei desde cedo no futebol de salão, vôlei, enfim, minha vida é muito voltada ao esporte. Talvez por isso que eu tenho esse fascínio por trabalhar com desenvolvimento humano, porque esporte é muito a flor da pele. Ali você entra na quadra, você está muito exposto, seja na quadra, na piscina, onde for. Qualquer modalidade esportiva traz essa oportunidade que é única da pessoa desde novinha, desde criança, estar realmente ali à frente de uma plateia ou às vezes até dos próprios amigos, dos técnicos, do pai. Então, desde cedo, ele é testado, né, em coisas que quem não vive o esporte só quando chega na vida adulta que passa a ser testado. Então, fui atleta de seleção brasileira. Com 20 anos de idade, eu tive uma glória muito bacana de ter ido ao Mundial Juvenil, de ter sido o melhor jogador do mundo na ocasião, o que me alçou as convocações para a seleção adulta. Eu digo seleções porque na época da geração chamada Geração de Prata, que ganhou a Olimpíada, eu não, foi prata em 84, em Los Angeles, e depois a seleção que veio a ser ouro em Barcelona em 92. Então minha vida é muito voltada a isso. Então ali eu sou conhecido até hoje como Betinho, né, do vôlei, é o nome de guerra, digamos assim, né? E de lá para cá veio acontecendo as mudanças, as transições de carreira que me levaram a empreender dentro do esporte, a criar organização sem fins lucrativos, né, de terceiro setor, também com o esporte como ferramenta principal. Depois dali, passei a dirigir eventos esportivos e minha última transição, mais próximo, como você falou, é trabalhar com desenvolvimento humano de pessoas, de atletas e voltando ao que eu falei no começo, né, o fascínio de estar sempre perto de gente. Ouvindo esse resumo da sua história, a gente pode ver que tem uma história de sucesso, né? Por onde você passou, teve sucesso. Olhando de fora, a gente tem a impressão que tudo foi perfeito. Nem sempre é, né? Quem está ali dentro é que sabe. E é disso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. O quadro tem justamente esse objetivo, fomentar e estimular quem nos assiste a poder observar o que acontece internamente, para também saber que aquilo que ele está vivendo, aquele grau de dificuldade, faz parte do processo. Não é só aquele momento do palco e do dia que você foi campeão. Teve todo um trabalho, teve um caminho percorrido até ali. E poucos sabem disso, salvo os que vivem, né? E uma outra coisa que você falou que eu gostei muito de ouvir, porque são palavras que eu costumo falar, é sobre a experiência do esporte. Eu considero ali um ambiente seguro para o desenvolvimento emocional. Porque ali o indivíduo experimenta o fracasso, o sucesso, o medo, né? Porque você vai entrar, vai se apresentar. Eu vivi isso há 3 semanas atrás, vendo a minha filha e recordei a minha história. Foi muito bacana. Então eu queria te convidar a contar para a audiência uma história. Qual foi o seu grande desafio ou um deles que você pode compartilhar conosco hoje aqui? Como foi essa Perfeito. trajetória? Exatamente o que você falou, Renato, porque nós todos, né, e você que está escutando a gente aqui, a gente tem a tendência de sempre florear a história. E a história no verniz, ela é linda. Mas para mim, os grandes aprendizados vêm nas dificuldades. Então, quando eu falo assim, fui campeão, fui o melhor jogador do mundo, que vocês me ouviram falar há pouco aqui. Fui.
E dentro do esporte e da vida, o funil vai cada vez mais apertando. Quanto mais você vai galgando degraus, mais os desafios vão aparecendo. Então eu fui convocado para a seleção adulta. Uau! Vou jogar com os meus ídolos, né, que eu sempre vi jogar. Né, no Maracanãzinho, vi o Bernardo da Jornada nas Estrelas, vi o Montanaro e o William inventarem ali e o Renan, que hoje era o técnico, acabou de sair da seleção, inventaram o Viagem ao Fundo do Mar. Vou jogar com meus ídolos. E quando eu fui lá jogar com os meus ídolos, falei, uau, os meus ídolos não são perfeitos. Ali tem E aí, quando politicagem. você viu isso? Foi uma pancada. Foi uma pancada porque até então era um mundo que, até o juvenil, era um mundo que não envolvia muito grana, política, se posicionar para ganhar a posição um do outro. Então eu cheguei num lugar onde tinham vários atletas que eram muito bons, alguns que eram melhores do que eu e estava mais tempo do que eu. Então ali para mim foi um baque, porque até então eu sempre fui o melhor em todas as categorias, sem nenhuma falsa modéstia. Então eu era o melhor do mirim, fui o melhor do infantil, né? Eu fui crescendo ali, aí fui o melhor do mundo, aí fui o único da minha geração a ser convocado ali para a seleção adulta. Uau, né? Na crista da onda, a imprensa falando, não, será o substituto do William e tudo mais. Isso não aconteceu. E aí, como você está bem levantando aqui a bola, né, Renato? E por que não aconteceu? Porque ali eu tive a necessidade de ter novas habilidades que até então ninguém tinha me ensinado. E teve que ser na marra, teve que ser no fórceps, né? Só que eu não tinha a quem recorrer. Tava sozinho ali. Eu estava sozinho. Como muitos de nós, na vida adulta, independente da área, no mundo corporativo, donas de casa, pessoas comuns como nós somos, também se defrontam com esses desafios e muitas vezes se sentem sozinhos. Mas além de estar me sentindo sozinho, Renato, eu tinha vergonha. Vergonha? Vergonha De quê? de pedir ajuda. E afinal de contas, dentro do esporte existia sempre a máxima, como hoje a gente vê nas redes sociais, que você tem que ser feliz, que você tem que ser o foda, que você tem que dar conta de tudo. Não vai dar conta e tudo bem. Só que na época não se falava em saúde mental. Então eu tive vergonha de abrir minha boca e falar que eu era um jogador da seleção brasileira. Até hoje isso me emociona. A seleção brasileira, que tinha carrinho, que tinha grana, que tinha não sei o quê, mas dentro de mim começou a se abrir um vazio existencial, porque sem notar, os valores que me levaram até ali deixaram de ser compatíveis, porque começaram a entrar questões do mundo real, como eu falei antes aqui, de política, dedo no olho do outro, imprensa falando mal, né? Uau, meus ídolos fazem isso? Você estava num ambiente inóspito e sem poder recorrer e ajuda de como expor adequadamente as suas vulnerabilidades. Uhum. Você precisava de um apoio, de um amparo, e aqueles que talvez seriam as pessoas a quem você poderia recorrer não eram as pessoas mais adequadas. E isso é perfeito, exatamente isso, Renato. Pois é. Mas hoje eu vejo isso muito com o cliente, e talvez você nas suas práticas também você veja, porque existe um lugar onde reside a verdade sobre nós e nós sabemos onde é, mas que a gente não tem a coragem de ir lá tocar, de ir lá investigar. Então a gente se esconde. Então a verdade é que eu fiquei 5 anos num martírio, onde o meu jogo, as minhas habilidades, toda a competência que eu tive para chegar até ali, começaram a desmoronar, começaram a escorrer pelos meus dedos por uma inabilidade emocional de lidar com aquilo. E como eu disse agora há pouco, com a vergonha de pedir ajuda. Então eu comecei a arrumar desculpas
para não continuar evoluindo? E aí, nas desculpas, você se isenta da responsabilidade, que é a sua, e começa a colocar nos outros. Ah, é o fulaninho, ah, é a política, ah, é a confederação, ah, é a imprensa. E para de evoluir. E quando você para de evoluir, não é que você fique no mesmo lugar, né? A esteira te bota para Quem não baixo. cresce, decresce. Aí fui me esconder, amigo. Com 25 anos, eu falei, não preciso mais de jogar vôlei, não preciso mais. Tudo que eu construí, e eu adoeci. Então, não sei se a audiência sabe, hoje eu sou cadeirante. Nessa ocasião que eu estou contando essa história, foi o primeiro surto. Eu tive um nistagmo no olho. Então, por um nível de estresse tão grande que eu cheguei, de saúde mental, que hoje Simone Biles, que hoje Medina, né, tantas histórias de desportistas famosos vieram à tona e trouxeram essa discussão à voga, né, para que as pessoas possam realmente ver que isso não é mimimi, não é fraqueza. E eu adorei a palavra que você usou, a vulnerabilidade é um lugar de força. Muito, muito. É lá que a gente precisa ir. É lá que a gente precisa ir. Perfeito. Só que eu não sabia disso. Então aí a jornada do herói que você traz tão bem, né, que é o tema nosso aqui, ela veio numa construção e que foi dura. E quando eu parei de jogar, eu quis sumir do mundo e assim fiz. Se escondeu. Fui me esconder, mochilão nas costas, fui para o mundo, depois fui morar em fazendas comunitárias, fui tentar encontrar qual era o caminho da minha reconexão comigo mesmo. Mas naquele momento isso era claro para você? Você, nesse momento da sua vida, você olhando a sua jornada, você consegue identificar esses pontos. Hoje, olhando para trás. Hoje olhando para trás. Mas naquele momento lá, você estava vivendo e estava fazendo essa fuga, aquele Betinho lá, o que ele estava sentindo lá? Qual era a vulnerabilidade? Confusão, solidão, tristeza, angústia, ansiedade. Estava perdido. Não sabia o que fazer, para onde ir. Nem caminho profissional, porque até então eu só conhecia voleibol. Eu deixei de fazer faculdade. Literalmente sem chão ali. Sem chão e sem perspectiva. E sem perspectiva. Não tinha um propósito. Não tinha um propósito. E aí você começou a andar à deriva. Andar à deriva. Né? Andar à deriva. E aí nesse teu caminho à deriva, tu foi para onde o vento soprou, né? E onde tu foi parar? Eu fui até onde o vento soprou, porque nesse à deriva, muitas vezes você vai por caminhos que não são bons. Então, me lembro que eu botei mochilão nas costas e fui para a Europa. Tinha a grana do vôlei, tinha a grana guardada. Fui para a Europa, até encontrar um candango, um brasileiro lá, de Brasília. E logo aonde? Amsterdã, onde a maconha era liberada. Comecei a fumar maconha e beber, pular muro de albergue, até que em determinado momento veio o clique, veio o anjinho e falou: "Cara, tá indo para onde, garoto? Para onde você está caminhando?" E ali foi aquele sinal de alerta, foi o basta, né? Que até hoje eu agradeço. Berrou. E aí, Renato, tem um background de espiritualidade. Sabe? Me lembro que desde garoto eu gostava de ler livros. Paulo Coelho, eram os deuses astronautas, Richard Bach. Os deuses astronautas, você leu esse livro? Exato. É muito bom. Então, são coisas que expandem a nossa forma de ver o mundo, me trouxeram num momento como esse, perspectiva de que existe uma luz no fim do túnel. Nessa luz do fim do túnel, eu voltei para o Brasil. E... O teu herói ali, o que te resgatou, foi o próprio Betinho. Sim, sem dúvida. O Betinho estava lá dentro. Os valores do Betinho geralmente vêm da família. Uhum. Ali veio quem? Veio a imagem da sua mãe, veio a imagem do seu pai. O que veio ali na tua mente naquele momento que teve esse berro?
a minha família sempre foi muito disfuncional, tá? Quando você fala assim de mãe e pai, é, não existe hoje, na maturidade que eu adquiri, nenhuma culpabilidade de pai e de mãe. Mas eu achei bacana você ter trazido isso, né? Sem querer desvirtuar do tema, mas muitas vezes as nossas limitações vêm de um padrão, de uma modelagem que a gente se acostumou a ter, porque quando a gente era criança, a gente tinha aquela figura que normalmente é pai e mãe, ou avó, mas quem criou, que trouxe a única forma de ver o mundo daquela criança, que Exato. sem nenhum filtro absorve aquilo. E que são padrões que fazem a gente sobreviver. Porque aqueles dois são os nossos provedores de vida, de água e de comida. Falando bem primitivamente. Então, o nosso cérebro, ele nos conduz dentro de uma jornada para que a gente, primeiro de tudo, sobreviva. Perfeito. Então, este padrão que a gente cria vira na fase adulta um processo de autossabotagem, porque é como você conseguiu se moldar para tocar a sua vida. Então, quando eu falo que minha família foi disfuncional, e nesse processo, nessa jornada, que como você bem está chamando aqui de herói, eu tive condição de começar a revisitar através de terapias. Então, quando eu voltei para o Brasil, comecei a fazer terapia de floral. Aí depois eu fui morar na fazenda comunitária, Fazenda Figueira, talvez alguns conheçam, que era do Trigueirinho. Então, ali, através de práticas espirituais e de trabalho na terra, de trabalho com horta, com plantios, e aprendi a fazer pão. Você começa, através das atividades, a encontrar um caminho e Começou, ressignificar, começou a ter um sentido ali para você, né? exato, e ressignificar as histórias que antes você arrumava culpados. Que aí eu volto também, pelo lado de família, a falar das desculpinhas. Ali era a história do adulto. A minha mãe e meu pai não estavam de sacanagem com a minha cara. Eles tinham a jornada deles. Estavam fazendo o seu melhor. Estavam fazendo o melhor deles. E que às vezes a gente demora para entender, ou às vezes se revolta. Ai, pô, minha vida é assim porque não sei o quê. Mas para com a palhaçada. Então, assim, de alguma hora você tem que realmente assumir que a responsabilidade é sua e parar com a palhaçada. Então, isso que no começo foi um nistagmo, evoluiu, né, como esclerose múltipla secundária progressiva. Esse é o meu diagnóstico. Hoje estou cadeirante. E gostei muito aqui, antes da gente entrar no papo, né, Renato? Você falou de cascas de cebola. Então, eu acho que a cura, ela vai acontecendo em camadas. Então, hoje, eu tenho até uma certa gratidão por esse diagnóstico, porque ele me trouxe para um lugar de entendimento de que nós somos o protagonista do nosso processo, se essa for a nossa escolha. Porque se a escolha for ficar de vítima e de refém, ok, também Vai ser coadjuvante a vida vai inteira ser coadjuvante. da vida de alguém. E é uma escolha que E é uma, cada um está livre para fazer. eu poderia até entrar por aí, né? Porque assim, será que é uma escolha? Será Uhum, que esse indivíduo tem clareza que é uma escolha? uhum, Você teve ali, cara. Cara, a tua história é muito sensacional. A gente já se conhece há uns 3 anos, já conversamos sobre este assunto algumas vezes, mas nunca fomos assim tão nos detalhes, né? E essa casca que você está falando, aquele momento ali, tua consciência, essa questão da disfuncionalidade familiar, o como você lidou com isso, sair da condição de vítima e para a condição de protagonista, de autorresponsabilidade. Mas eu vou me ater naquela parte que você começa a mexer na terra, porque isso diz um pouco da minha prática também, e aí eu consigo conversar mais profundamente sobre outras coisas.
na experiência do movimento, da educação física, né? Que a educação física, ela educa pelo movimento. E hoje, com a oportunidade de fazer o doutorado em psicologia, eu vou para a área dos fenômenos, ele se atém muito mais a essa questão do comportamento, muito menos de ficar lá estudando os processos cognitivos e mais olhar a relação desse processo cognitivo a partir do movimento. Então, a prática que eu fiz a vida inteira, o Tai Chi, ele possibilitou esse autoconhecimento a partir do gesto. E comecei a ver que cada movimento, a velocidade, o ângulo, a intensidade de força tinha a ver com o meu estado de espírito. E aquele estado de espírito impulsivo, que é a minha natureza, né, repentino, hiperativo, com TDAH, déficit de atenção, essa coisa toda, se movia muito abruptamente. E o Tai Chi foi me dando a oportunidade de ir dosando essa força, porque eu passei a ver no meu corpo. Porque esse sentimento era natural, era comum a mim, eu não via. As pessoas viam e eu não via. E com a prática do movimento, isso foi se harmonizando. E aí a gente alcança aquilo que os mestres falam, né? Pensar, sentir, falar e fazer. E aí você tem tudo alinhado. E aí não tem ansiedade, não tem depressão, não tem estresse. Você não está com excesso em nada. E quando aparece um excesso em algum lugar, você identifica rapidamente. Quem está nos assistindo, e eu já passei por isso algumas vezes, acredito que você também. O Betinho, para ele é fácil. O cara já superou, é coach de vida, o cara sabe o que está acontecendo. O Renato é muito fácil. Mestre, faz isso, faz aquilo. Mas a gente sente do mesmo jeito. Dói do mesmo jeito, temos dificuldade do mesmo jeito, estamos conversando. Somos tão humanos quanto. E o que muda ali? O que faz essa diferença? É se aperceber mais cedo e ter instrumentos e ferramentas para sair. E você contando a sua história, você mostra ali, você veio de uma forma artesanal que você estava vivendo. Hoje você, na sua profissão, você sabe quais são as ferramentas, mas ali você teve aquela voz que berrou, você fez terapia, e como esse Betinho que estava sem propósito começou a ter um propósito, ali com o movimento na terra. O que foi acontecendo ali que trouxe o Betinho aqui hoje? A conexão, a busca de estar conectado para poder colaborar com o todo. Então, nessa fazenda, lá na ocasião, moravam 70 pessoas e não tinha empregados. Então, nós trabalhávamos, e muito. A gente acordava às 5 horas da manhã e dormia 10 horas da noite. Então, um grupo ia para a lavanderia, outro grupo ia para a padaria, outro grupo ia para manutenção, e horta, plantios gerais, e eram trabalhos muito puxados. E a gente se revezava. E aí vinha muito claramente a ideia de que aquilo era um organismo vivo, de pessoas que se ajudavam. Serviam umas às outras. E era um serviço onde tinha uma busca, que era a busca da espiritualidade. Então ali a gente não tinha sal, nem açúcar, nem carne, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha rádio. Para muitas pessoas é um rigor muito grande. Hoje, quando eu olho para trás, eu confesso que eu acho que era muito rigoroso, mas era tudo que eu precisava. Então ali, através do movimento que você bem disse, na terra, nas atividades que eram até desconhecidas, acontecia essas expansões de consciência, onde as coincidências, as oportunidades de conexão com os outros e, consequentemente, oportunidade de crescimento passou a acontecer. Então, eu hoje, olhando assim para o desenvolvimento humano na raiz, se perguntasse para mim qual é a base do desenvolvimento humano, para mim é essa conexão, eu levar o cliente a ter essa conexão com ele mesmo.
é uma chavezinha, como eu falei antes, onde existe a verdade que a gente sabe, mas esconde e coloca numa caixa preta, acha que aquilo não vai atrapalhar a vida, pode até não atrapalhar se assim você não quiser, mas ela, em determinado momento, ela vai berrar porque a vida é evolução. As plantas evoluem, os animais evoluem, né? O planeta evolui. Então, o movimento natural, ele é de evolução. Se você trava isso, você adoece, porque você não está em conformidade com o movimento que é inerente ao ser humano, né? E gostei muito quando você falou de humano, e agora estou falando de ser humano, porque, sim, nós somos humanos. E se somos humanos, a característica talvez mais forte de ser humano é sentir, ter emoção. Então, durante muito tempo, eu reprimi essas emoções por achar que eram fraquezas. Aí, amarrando com o começo do nosso papo sobre vulnerabilidade, e falando que a vulnerabilidade hoje é uma fortaleza, porque enquanto você não olhar para a sua emoção, você está refém dela. Ah, não posso ter raiva. Ah, eu não posso ter. Não pode é o cacete. Você está sentindo? Não só pode, como deve. Deve. Vai Exatamente. lá e abraça. Não para ficar refém e não para ficar num reme-reme, mas sim para pegar aquilo e crescer com aquilo. Pois é. Não é para pegar a raiva e dar vazão à raiva na direção daquele agente provocador da raiva. Aquele agente provocador da raiva, ele não é meu inimigo, ele é meu amigo que me deu a oportunidade de lidar com isso. Não é isso? Sem Transformar dúvida. aquele indivíduo ou aquela coisa num professor. Mas aí eu te pergunto, Né? normalmente, quando a gente percebe algo que nos traz raiva, qual é a relação que nós temos com esta raiva que nos está sendo mostrada? Entende a minha pergunta? Sim, toda. Tem uma frase muito boa para isso, porque tudo que me afeta me pertence. Exatamente. Tudo que me afeta me pertence. Então eu tô com raiva de quê? O cara tá mostrando alguma coisa que eu tava escondendo. Tá com raiva de você próprio. Afinal, Exatamente. é esse o trabalho. Então, assim, o problema sou eu. Ou algo que tá aqui que eu não vi, que não é claro para mim, talvez. Ou é muito claro e eu tô escondendo, não quero que ninguém veja. Chegar neste lugar de verdade, onde você fala, cara, eu tenho que me mexer, Exato. ninguém vai fazer por nós. Agora você fala um ponto que eu, pelo menos assim, essa nova geração que tá aí, eu vejo eles mais confortáveis em lidar com as emoções. A nossa geração, tem um pouco mais de idade que eu, mas vivemos o mesmo período, eu, pelo menos, eu fui educado a reprimir minhas emoções. Homem não chora. Engole o choro. Se tu chorar, eu vi meu pai, se tu chorar, tu vai entrar na Vai porrada. estar na porrada. Vai chorar com gosto, né? Exatamente. Foi o que eu ouvi. Exato. E aí tu cresce, aí tu chega lá na seleção, lá no Mundial, e tu tá com isso, pô, eu tô com. Cara, eu tô aqui, eu tô com vergonha. E aí? A quem recorrer? Né? Então, hoje, as crianças eu vejo, né, a minha filha mais velha, a geração da minha filha mais velha, eu vejo eles se acolhendo muito mais nas suas vulnerabilidades. Não sabem lidar ainda com isso. Eu vejo muito, às vezes, um permissionismo, né? E tá tudo bem, e não trabalham, mas eles acolhem muito mais, não é reprimido. E isso é muito bacana, né? Tá faltando, talvez, ali para eles é trabalhar essa emoção que nós estamos conversando aqui. Né? Mas são mais abertos. Não sei se você percebe isso também, que você tem filhos, que essa geração é mais empática, de uma maneira geral. Não tem essa emoção reprimida. Até porque eles têm muita coisa que eles têm que lidar. Quando a gente tinha a idade deles, minha única preocupação era jogar bola. Hoje você tem na palma da sua mão e neguinho lá em Israel tá tendo aquela loucura lá de cortar a cabeça de criança né, e fome, e fim de mundo, e milhões de notícias. Como é que gerencia? Se nós adultos não conseguimos, como é que gerencia? Então,
eu concordando com você, eu vejo essa geração muito mais exposta a ter que encarar coisas muito precocemente. Então, ao mesmo tempo, vieram com uma aparelhagem, digamos assim, para processar isso muito mais rápido do que a nossa. Porque às vezes eu entro no quarto do meu mais velho, ele tá com o computador ligado, tocando música, no celular na mão, né? Como Tá faz, estudando? como faz isso, Aí ele né? falou, tô. Eu falei, mas tu não tá estudando? Eu, tá sim. Você quer que eu fale, meu pai? Eu falo, fala aí. Ah, isso, aí explica. Então, eles têm essa capacidade multitarefa, e aí entra aquela emoção no meio também. Mas aí tem esse ponto de atenção, né? De ter nesse mundo todo rápido o tempo de respiro. Quando você fala de Tai Chi, eu não entendo muito de Tai Chi, mas me parece que tem um movimento de inspiração e de expiração, né? Então, que neste respirar, você tem os momentos de reestruturar, Exatamente isso. de olhar em perspectiva a sua vida para poder apontar a direção que você quer seguir. E Bem que, e isso. que nessa correria do dia a dia, é o ponto de alerta para os jovens, né? De ter esses momentos de, opa, deixa eu dar uma saidinha, deixa eu largar o eletrônico, deixa eu ter um domingo de jejum de eletrônico, digamos assim, para que eu faça atividades ao ar livre, para que eu possa fazer o esporte. Graças a Deus, meus 2 filhos fazem esporte, né? E tem esse olhar também para a vida que está acontecendo, né? Agora, aqui, agora, né? No presente, no sentir, no viver, né? E não apenas no projetar, e que é muito importante para eles, né? Betinho, eu tô de fato tocado. Eu consegui hoje conhecer um Betinho mais profundamente, né? Mas num campo mais sutil. E queria te pedir a gentileza, se possível for, de você deixar aqui para nossa audiência, a partir dessa tua experiência, qual seria uma dica de ouro de que eles possam estar vivendo um desafio e não sabemos qual é. Ele pode ter pode ser uma doença terminal, pode ser uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, em vários campos, né? O desafio ele vai acontecer em vários campos, porém as sensações elas são similares e vão variar a sua intensidade. Então o local que a gente vai mexer naquela chavinha é bem parecido. E Uhum, queria, se possível for, você deixar uma dica final para quem está aqui de como ele pode resolver isso, qual o uhum, caminho que ele pode seguir, uhum. né? Quando eu vejo, né, independente de que nome cada um quiser usar, tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de Espírito, tem gente que chama de Universo, Providência, que nome quiser dar. Pode dar o nome que você quiser. Mas para mim existe uma inteligência que rege os planetas, que rege, é tudo matematicamente perfeito. É o nosso corpo. Você imagina, o óvulo é um grão de areia, tem milhões de espermatozoides. Aí vai, de repente tem um coração que começa a pulsar e vem o nosso corpo com a complexidade, né? O sol dá volta. Então, quando a gente começa a olhar, existe uma inteligência muito grande que nos provê a nós e a tudo que nos cerca oportunidade de crescer e de aprender. Todo mundo tem a sua jornada de herói. Todo mundo tem tiro, porrada e bomba na vida. Não tem quem não tenha. Vai falar assim, é o Renato, é o Betinho. Não, você que está escutando, você tem a tua história. Todo mundo tem a sua história, né? Aonde na tua história você está tendo a oportunidade de aprender algo que você está teimando e não querer aprender. Para mim, essa é uma dica de ouro, sabe, Renato? Essa verdade, essa autoanálise para falar o que eu estou repetindo de ano aqui. Tudo que você falou, talvez a palavra-chave é abrace a sua vulnerabilidade, Perfeito? acolha, Acolha.
recebe a sua vulnerabilidade como uma parte sua, né? Uhum. As literaturas holísticas, de uma maneira ampla, ela fala do lado oculto da alma, Uhum. né? E uma outra que fala ninguém vai ao céu sem abraçar os seus demônios. Uhum. E muito se foge dessa sombra que todos nós temos por medo, e é justamente de lá que vem a força. Uhum. Perfeito. É justamente quando eu acolho ela e transmuto essa energia que por vezes parece negativa, mas a palavra negativa não é que é mal, é uma parte nossa. E aí, na tua fala, tem um outro ponto-chave que eu quero ressaltar. Quando você estava lá em Amsterdã, você teve uma escolha. A tua sombra berrou e tu se perdeu na tua escuridão. Uhum. E aí, nos meus devaneios, nas minhas meditações profundas, eu sempre faço a pergunta para brincar, para levar a reflexão: como pode a luz nascer das trevas? Porque seja qual for a crença, nasceu uma luz. O Uhum. Big Bang nasceu de trevas. Uhum. Antes só tinha escuridão. E de repente, puf! E aí eu pergunto, como a luz pode nascer das trevas? Uhum. E a resposta que eu obtive a essa pergunta foi: abraça as suas trevas. E depure o seu caráter para fazer boas escolhas. E tu fez a tua escolha. A voz berrou, você Perfeito. poderia dizer para ela assim: cara, eu vou ficar aqui na boa. E se você me permite, até dentro da sua fala, a definição de escuridão, ela é ausência de luz. Então o que existe é a luz, não é a escuridão. Perfeito. Se você define algo pela ausência de uma outra coisa, o que existe é essa outra coisa. Maravilha. Então quando veio ali, eu falo, uau, é a luz que está me chamando. Porque a treva não tem existência real. A existência que ela tem é a que nós damos a ela quando a gente Se apaga. se apaga. Perfeito. Muito bom. Pois é. E permite que ela se perpetue. Porque a gente não usa a vulnerabilidade para ir na direção da verdade, que é onde está a luz, disponível o tempo inteiro. Maravilhoso. Aí vem, tem uma frase de um grande mestre, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perfeito. Maravilhoso E que é isso. ciência, Renato. A gente olha a Bíblia, pelo menos na minha forma de ver, ela é uma aula de metafísica. Sim, é. Eu olho ela assim também. A fé, em Hebreus, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Caceta! Então a fé, ela é científica. Você não está vendo ainda o resultado, como você sabe o que vai acontecer. Hoje você pega um celular, você não sabe como funcionam essas ondas. Aqui em volta da gente tem milhões de milagres acontecendo e a gente não faz ideia de como. Essa transmissão, essa gravação vai chegar no ar aí. Pois é. Não é um milagre? Pois Quem é. diria que alguns poucos anos atrás isso iria acontecer? Pois é, eu fui criado, quando chegou a TV preto e branco lá em casa, era... Pois é. Então, hoje a fé, a espiritualidade, ela é vista como ciência, aceita por cientistas, com trabalhos em Harvard, em Yale, Stanford, esses lugares assim que tem muitos trabalhos científicos ligados à meditação e cardiopatia, meditação e vários tipos de doença, para grupos separados, onde se vê que quem trabalha respiração, meditação, as práticas que se faz em desenvolvimento humano, encontram a cura, encontram o caminho da luz, que é o que a gente está falando aqui. Betinho, queria te agradecer imensamente pela oportunidade de estar com você. Isso é um material que vai ficar registrado ad eterno, isso aqui é atemporal, né? Então, talvez tenham pessoas que vão assistir o nosso vídeo daqui a 2000 anos, quem Incrível, sabe? né? Incrível. Você parou para pensar que esse vídeo vai ficar no tempo, é atemporal? Uhum.
A gente está gravando, vai ter 10 pessoas, 20, 100 pessoas que vão assistir agora, mas ele vai ficar lá, né? Quantas pessoas poderão ser impactadas com esse papo na humanidade? Não sei quanto tempo esse negócio vai durar, velho. Sabe o que você me lembrou agora? E tem, a gente falou de metafísica, a mim tem um metafísico chamado Jesus, que há 2000 anos atrás falou um monte de coisa que até hoje a gente não entendeu. Pois é. Amar incondicionalmente, né? E que há 2000 anos está aí a mensagem. Então você brincou com os 2000 anos e estamos juntos, tentando sempre aprender. E ele fala de amor, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Tá falando de amor próprio. Eu não tenho como amar se eu não me amo. E aí voltamos ao nosso papo, vulnerabilidade para chegar à tua conexão. Perfeito. E você se libertar dali. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo papo. A gente vai continuar aqui. A nossa audiência não vai ter o privilégio de continuar com o papo aqui. A gente faz algumas observações depois. Gostaria que você deixasse seus contatos, como as pessoas podem te achar, né? O teu Instagram, seu WhatsApp se estiver aberto. Enfim, as redes sociais e os seus contatos para que todos possam encontrar com você e precisar de você como seu mentor. Enfim. Então, vocês me encontram no Instagram, o Betinho Bosch, tá? Bosch se escreve B de bola, O-S-C-H. Então, @Betinho Bosch no Instagram. Facebook tá como Roberto Bosch. E eu deixo aqui meu WhatsApp para você também, que é o 21. É um monte de 8, tá? Pega aí. É 99-888-1885, tá? Conta comigo, o que eu puder ajudar será um prazer. E como a gente falou aqui, né, Renato? A gente está aqui para servir. A gente está aqui para poder ajudar e conte comigo. Muito obrigado mais uma vez. Espero que todos tenham gostado. E nos siga nas redes sociais. Dá um joinha aí. Marca, manda para os amigos. Convida para comer uma pipoca e assistir esse podcast que ele está sensacional. Nós conseguimos. E vocês conseguem.